Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre terapia. A terapia é uma parte muito importante do tratamento de transtornos mentais, mas também é uma parte que as pessoas acabam deixando um pouco de lado. Eu mesma tenho que admitir que eu já deixei de fazer terapia por muito tempo, não fazia. Eu tive muita dificuldade de encontrar terapeutas, psicólogos que eu gostasse, sabe? Que tivessem a ver comigo. E isso também tem muito a ver com as linhas de terapia que existem, porque existe mais de uma filosofia por trás da terapia. Então você pode acabar entrando no consultório da fulana e ela vai ter uma abordagem, uma forma de lidar com o paciente, uma forma de lidar com os problemas do paciente totalmente diferente do consultório do lado, que vai ter uma outra filosofia de terapia. Esse vídeo que eu tô fazendo, ele é em parceria com o Zen Club, que é uma plataforma para você fazer terapia online. No final desse vídeo eu vou explicar pra vocês como funciona o site deles e como que vocês podem fazer pra se consultar por lá. Também vai ter um desconto de 80% na primeira consulta pra quem usar o meu código, tá bom? Mas então, voltando ao assunto, quem precisa de terapia? Pra começar, para você fazer uma terapia, você não precisa ter um problema mental diagnosticado, você não precisa ter um transtorno como depressão, transtorno bipolar, ansiedade, você não precisa ter isso. Você pode simplesmente estar passando por uma situação na sua vida. Todo mundo tem problema na vida, todo mundo tem algum problema, ou seja de relacionamento, seja no emprego, seja nos estudos, na vida pessoal. E a terapia é uma forma de você aprender a lidar com essas frustrações, com esses problemas, com essas coisas que estão acontecendo na sua vida. Ok, todo mundo pode fazer terapia, mas quem tem um transtorno mental deveria fazer terapia. É um nível a mais, né? Tudo bem que os transtornos mentais são doenças que afetam o cérebro e que têm muitos benefícios com medicamentos. Para o transtorno bipolar ou para a esquizofrenia, por exemplo, os medicamentos eles não são uma opção. É necessário que você tome os medicamentos. Mas a gente tem que lembrar sempre que, claro, os medicamentos são uma forma de mudar a química do cérebro que está desordenada nos transtornos mentais. Mas não é a única forma. A gente já sabe hoje em dia, e essa é até uma das coisas que a terapia cognitiva comportamental fala muito, a nossa química do nosso cérebro pode ser alterada não só pelos medicamentos, mas pelo comportamento e pelo próprio pensamento. Então, por exemplo, quando você faz exercício físico regular, você vai produzir serotonina, endorfina, dopamina, todas essas coisas sem precisar tomar um recaptador de serotonina, sem ter que tomar um remédio que vai aumentar essa sua serotonina. E na depressão, por exemplo, a gente pode ter, um desequilíbrio da química do cérebro, que você precisa tomar remédio e o remédio vai ajudar, mas você pode estar tendo pensamentos que muitas vezes são chamados de pensamentos disfuncionais, que vão estar alimentando esse ciclo vicioso de você pensar algo que você nem sabe que você está pensando, um pensamento negativo, um pensamento disfuncional, uma coisa que não é uma verdade, e isso causa um desequilíbrio na sua emoção, nos seus sentimentos, no que você está sentindo e, por consequência, também no seu comportamento. Então, a terapia, ela vem aí para quebrar esse ciclo, para você chegar e olhar para sua vida e você pensar, tá, o que eu tô fazendo de errado, o que não tá dando certo, ou no caso da psicanálise, o que aconteceu na minha vida, o que no meu inconsciente tá trazendo essas emoções, esse quadro de depressão ou de ansiedade ou etc. Eu não vou dizer, gente, que terapia é fácil e que você vai ter resultados super rápidos, etc. E eu nem vou dizer que você vai achar o primeiro psicólogo e você vai amar ele, porque não é verdade. Terapia é difícil, é algo que requer muito da sua força de vontade, do seu engajamento. Você tem que abraçar a coisa e você tem que participar também, porque você não pode esperar que o psicólogo vai chegar, ouvir a sua história, te dar um monte de conselho e pronto. Não, muitas vezes os psicólogos vão só ouvir aquilo tudo que você tem pra falar até eles acharem algum ponto que seja válido deles comentarem. Mas nem sempre o psicólogo vai ficar te dando conselho ou nada do tipo. É um trabalho muito mais seu do que do psicólogo.
Você também tem que descobrir qual vertente da psicologia, qual vertente da terapia que se encaixa melhor pro seu caso e que faz mais sentido pra você. Existem, sério, dezenas de tipos de terapia diferentes. Só que existem duas linhas que eu, na minha opinião, acho que são mais dominantes, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, são as mais dominantes, que é a linha da TCC, que é terapia cognitiva comportamental, e a psicanálise e outras vertentes parecidas com a psicanálise. Já vou explicar pra vocês a diferença. Em termos científicos, assim, em quantidade de pesquisa que existe, em quantidade de publicações científicas, pesquisas com muita gente, a terapia que tem mais respaldo científico, que tem mais pesquisa, que tem mais coisa comprovando a eficácia dela, é a terapia cognitiva comportamental. Talvez até por ser uma terapia mais prática e também uma terapia tida como mais rápida, eu acho que é por isso também que ela tem muito mais pesquisa sobre ela, porque é muito mais fácil você fazer uma pesquisa com uma terapia que dura 6 semanas, enfim, do que terapia de psicanálise que dura às vezes anos e décadas. Então não tem como você fazer uma pesquisa e testar a eficácia, a melhora dos pacientes em um curto período de tempo. Por isso, talvez que a cognitiva comportamental tenha mais dados sobre ela. Mas eu conheço muita gente também que já falou que não se adequou com a terapia cognitiva comportamental, não gostou, não deu certo e se deu muito bem com a psicanálise. Então, não sei. A principal diferença entre a psicanálise e a TCC é que a TCC ela vai ligar, ela vai prestar mais atenção nos seus pensamentos conscientes. A TCC ela vai falar que você tem lá o pensamento, comportamento e sentimento, ou emoção. Um sentimento vai gerar um pensamento, que vai gerar um comportamento. E um comportamento pode gerar um pensamento, que vai gerar uma emoção. Essas coisas estão interligadas. A TCC acredita que isso está interligado e que os pensamentos que você tem, eles importam. Então, numa terapia com a TCC, é muito comum você ter que anotar os seus pensamentos, você ter que identificar esses pensamentos para você poder responder eles, não deixar eles lá rodando na sua cabeça o tempo inteiro. Você vai e você responde, você conserta esses pensamentos disfuncionais que estão gerando os problemas de comportamento e de sentimento que você está tendo. Muito voltada assim para os seus problemas de agora, para o que está acontecendo agora na sua cabeça, na sua vida. E ela vai propor também mudanças de comportamento. Então, praticar atividades físicas, desenvolver uma rotina, são coisas muito práticas e muito do dia a dia, do que está acontecendo agora, que você pode fazer para mudar o seu quadro. É muito comum também o psicólogo perguntar pra você sobre como você se sentiu em tal situação, perguntar sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos em determinados momentos da sua vida ou situações que aconteceram que você está relatando. Já a psicanálise, ela acredita muito mais no inconsciente das pessoas. Ela vai investigar muito mais o inconsciente e não o consciente, como a TCC. A psicanálise vai tentar muito mais descobrir as causas inconscientes, as causas no histórico da sua infância, da sua vida inteira, do que aconteceu. E é uma terapia em que o psicólogo ouve muito mais o paciente, muitas vezes em silêncio, ou ele tem que analisar o discurso, a fala do paciente por muito mais tempo, ouvir muito mais relatos do paciente, precisa de muito mais sessões, porque é uma terapia que, digamos que vai a fundo. Que tipo de coisa ficou enraizada lá na sua cabeça quando você estava no seu desenvolvimento, que levou a você ter essa visão de mundo. Enfim, é uma terapia que vai investigar muito mais o histórico, a história da pessoa em si mesmo, do que a TCC. Mas justamente por isso, por ser uma terapia que vai muito mais a fundo nas causas, nas origens dos problemas, ela acaba demorando muito mais tempo. E os resultados talvez não sejam tão claros quanto da TCC. Às vezes não. Talvez você possa chegar lá e aí o seu problema era de uma natureza que
Você chega lá, senta 2 sessões com a pessoa e, nossa, realmente, é por isso que eu estou assim. Ok, pode acontecer com algumas pessoas. Eu até ouvi já um podcast. Eu gosto muito de ouvir podcasts de ciência. E tem um que é sobre psicologia. Eu vou deixar aí o link na descrição. O nome é Invisibilia. É um podcast inteiro de psicologia. Eles falam de várias vertentes diferentes da psicologia. E na que eles falam sobre a diferença entre a TCC e a psicanálise, eles mostram 2 exemplos de pessoas diferentes. Num caso, um rapaz, ele estava tendo ataques de pânico e ele não sabia por quê. E ele tinha ataques de pânico em que ele se via sendo torturado com água. Né? Não sei se vocês já ouviram falar de waterboarding, que é tipo uma tortura que se faz com água, que a pessoa fica se sentindo como se estivesse afogando. E ele não fazia ideia do porquê daquilo. Ele foi na terapia, em 2 sessões o psicólogo foi encaminhando o pensamento dele até que ele chegou à conclusão de que a irmã dele tinha sofrido um acidente relacionado à água e era por isso que ele estava tendo aquelas coisas. E aí aquilo clicou na cabeça dele e ele parou de ter os ataques de pânico. Quer dizer, é uma coisa inconsciente, né? Que ele não estava consciente de que era por causa do acidente da irmã dele que ele estava tendo aqueles ataques de pânico. E se ele fosse fazer TCC nesse caso, talvez ele não chegasse tão rápido à solução. Mas como ele foi fazer psicanálise, fez sentido pra ele e aí foi. Então é uma coisa muito assim de cada caso. E eu acho que mais importante talvez do que até a vertente da psicologia, é também muito importante que você se identifique, se dê bem com o psicólogo, com a pessoa que tá te atendendo. Porque independente da terapia, é uma situação em que você se abre completamente pra uma pessoa e você tem que ter muita confiança e muita sintonia com a pessoa mesmo pra você se abrir, né, falar de tanta coisa pessoal, tanta coisa importante pra sua vida. É importante que você goste da pessoa, que você sinta que a pessoa te trata bem, faz comentários que agregam pra você e não que te botam pra baixo, te destroem, enfim, porque isso também acontece. Tem psicólogo ruim por aí, fazer o quê? Enfim. E agora eu quero falar pra vocês do Zen Club. Ele é uma plataforma que disponibiliza vários psicólogos. No Zen Club tem psicólogos de várias vertentes, tem da TCC, tem da psicanálise. E muito importante, todos os psicólogos do Zen Club são verificados. Eles têm a formação necessária pra praticar psicologia, não são pessoas aleatórias, tá? Vários deles têm mestrado, têm especializações, atuam na área há muito tempo. As consultas são por chamadas de vídeo no próprio site do Zen Club. Eu recomendo muito que vocês testem o site, é muito legal. E é uma facilidade enorme. Então, se você tinha aquela desculpa de não tenho tempo pra fazer terapia, não tenho dinheiro pra fazer terapia, porque realmente é muito caro e os preços do Zen Club são mais baratos do que em geral, até porque eles não precisam ter a estrutura de um consultório, todos esses gastos, então a consulta pode ser mais barata. Então, se você não tem tempo, se você tem vergonha, por exemplo, também. Tem muita gente que tem vergonha de chegar lá e entrar no consultório, etc. Enfim, no site deles você pode ver a descrição do psicólogo com todos os detalhes sobre a formação dele, sobre a especialização, sobre qual a vertente que ele pratica, sobre quais as especialidades dele, se ele é voltado mais para abuso de drogas, para depressão, para transtornos alimentares, ansiedade. Tem todas essas informações, então você pode escolher o melhor profissional, o que mais se encaixa com você, o que mais dá certo pro seu problema, pro que você está precisando. E nessa parceria com o Zen Club, a primeira consulta tá com 80% de desconto, então você paga só R$16 pra você testar, pra você ter ali um psicólogo na sua frente, conversando com você, te dando total atenção. Então não tem desculpa, é muito fácil e eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Depois me contem o que vocês acharam, tá? Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem aí sugestões de outros vídeos que vocês queiram, outros temas pra eu falar. E não se esquece também de dar o like e de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Até mais! Beijinhos, tchau!